Questão 94, Enem 2019. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, quer dizer, então, que ocorre em meio básico, ou seja, na presença de hidroxila, e outra espécie química pulverizada. Pulverizada é na forma de pó. Então, tem mais hidróxido de sódio e mais alguma coisa. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Então, tem hidróxido de sódio, tem uma outra espécie. Além disso, ocorre liberação de gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução, dados aqui, da água e de outras espécies em meio básico. Pode ver que aqui tudo tem hidroxila, né? Tudo em meio básico. E aqui os potenciais de redução. Potencial de redução é a capacidade que uma coisa tem de reduzir, tá? Então, a primeira aqui, ó, é a redução da água produzindo gás hidrogênio. Eu até já disse no enunciado que produz gás hidrogênio. Quer dizer que essa reação aqui, ela vai acontecer. Porque disse no enunciado que libera gás hidrogênio, beleza? Outra coisa que está... Bom, então aqui tem vários potenciais, né? Menos 0,83 é a redução do hidrogênio, menos 0,73, menos 0,22, 0,58, 2,33. Então tem os potenciais aqui do ferro, né? Do hidróxido de ferro, do hidróxido de alumínio, do óxido de chumbo, do hidróxido de cobre e do hidróxido de cobalto. A pergunta é: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial, ou seja, qual é a outra espécie aqui na forma de pó, né, dito lá no enunciado, que vai aumentar a eficiência? Bom, uma das reações que ocorrem é a redução da água, certo? Se ocorre a redução da água, tem que acontecer uma outra reação que seja de oxidação. Não, peraí. Então, olhando os potenciais, eu tenho que descobrir quem desses aqui pode sofrer oxidação na presença dessa reação que já está garantida pelo enunciado, certo? Então, olha só, a reação de redução do cobalto, menos 0,73, menos 0,73 é maior do que menos 0,83. Tá? Se esse número aqui é maior que aquele, significa que essa reação tem maior capacidade de ocorrer do que aquela. Porém, se essa aqui ocorrer, essa de cima não ocorre. Mas o enunciado já informou que a de cima ocorre. Então, não pode ser isso aqui. Tá? Ou seja, se tiver cobalto no meio, o cobalto é quem vai sofrer redução, tá? E não a água. E aí não vai ter desprendimento de hidrogênio nem energia na forma de calor, como dito no enunciado. Vamos para o próximo. Hidróxido de cobre. Potencial de redução, menos 0,22. Menos 0,22 é maior do que menos 0,83. Tá? Então, comparando, novamente, a gente tinha comparado essa com essa, agora comparando essa com essa novamente, essa aqui também é maior. Se esse potencial é maior, se tiver hidróxido de cobre no meio, é ele que vai se reduzir e não a água, ou seja, aí não aconteceria aquela reação que produz gás hidrogênio. Então, não pode ser. Óxido de chumbo, menos 0,58, também é menor do que menos 0,58 é maior do que menos 0,83, mesmo motivo. Como aqui tem o maior potencial de redução, se tiver óxido de chumbo, é ele que vai se reduzir, não essa reação aqui que produz hidrogênio. Não pode ser. Sobraram alumínio, né, o hidróxido de alumínio, que é menos 2,33, e o hidróxido de ferro, que é menos 0,88. Esses dois potenciais aqui, menos 2,33, menos 0,88, esses dois potenciais são menores do que menos 0,83. Tá? Esse aqui é menor, esse aqui é menor. Então, pode ser qualquer um
desses dois, certo? Então vamos lá para as alternativas. Qual que é a outra espécie? Não pode ser o chumbo, não pode ser o cobre, não pode ser o cobalto. Chumbo, cobre e cobalto a gente eliminou porque eles têm potenciais de redução maiores, certo? Como a água é quem vai reduzir, essa outra equação aqui de potenciais menores que o da água tem que ser de oxidação, certo? É uma redução e uma oxidação. A água já está garantida que vai ser redução, porque disse no enunciado que produz gás hidrogênio. Então, alguma dessas duas aqui, casos, né, seja uma delas a opção, ela vai ocorrer na forma invertida que está escrita. Ou seja, a reação do alumínio vai ocorrer da seguinte maneira: o alumínio mais 4 hidroxilas, produzindo AlOH4- mais 3 elétrons. Tá? Repara que eu escrevi aqui ao contrário do que está aqui. Por quê? Porque aqui está na forma de redução. A redução aqui tem potencial menos 2,33, que é menor do que menos 0,83. Essa reação tem que ocorrer nessa forma. Essa aqui é redução. Então, caso essa outra ocorra, ela ocorre na forma de oxidação. E aí o potencial dela vai ser mais 2,33 volts, tá? Ou então pode acontecer essa outra aqui também. Ferro mais 2OH-, 2 hidroxilas, só ajeitar aqui o papel. Estou reescrevendo essa última equação ao contrário, que forma hidróxido de ferro mais 2 elétrons. Está vendo que eu escrevi essa equação ao contrário do que está na tabela. Então, o potencial dela é mais 0,88. Por que eu escrevi ao contrário? Porque essa equação aqui, ela tem que ocorrer como dito no enunciado. Aqui é uma redução. Então, caso ocorra alguma dessas outras duas, tá? Retomando, por que escolhemos alguma dessas outras duas? São as únicas que têm potenciais menores do que essa redução, certo? Se elas têm potenciais menores do que aquela redução, elas vão ocorrer na forma de oxidação. A forma de oxidação é a forma contrária à que está escrita aqui, que é redução. Por isso que eu inverti as equações, certo? Então, o pó utilizado ou é pó de alumínio ou é pó de ferro. Qual alternativas temos aqui? Temos aqui hidróxido de ferro e alumínio. Então, a resposta correta, a letra A, é pó de alumínio. Tá? Por que não é hidróxido de ferro? Porque o hidróxido de ferro, na forma que está na equação do enunciado, ele está sofrendo redução. Quem sofre redução é a água, como já dito 500 vezes. Então, não adianta usar hidróxido de ferro. O que você pode é utilizar ferro. Se você utilizar ferro, como eu escrevi na equação aqui ao contrário, aí sim ele vai sofrer oxidação virando hidróxido de ferro. Tá? O hidróxido de ferro já está oxidado. Aqui o ferro já é 2, não adianta colocar ele. Tá? Para que ocorra a redução da água, alguém tem que se oxidar. Quem é que vai se oxidar? Então, dentre as opções, alumínio. Tá? É o único que está na forma reduzida aqui, com potencial de redução menor do que o da água.